Alô pessoal, mais um Boletim Sou Um da Cultura. Estamos aqui para conhecer São Bernardo do Campo, mostrar o lado cultural de São Bernardo do Campo, uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Com renda per capita de R$60 mil, praticamente a nossa Suíça brasileira. E como é que vai a cultura da nossa Suíça brasileira? São Bernardo do Campo é uma das maiores forças motrizes da indústria automotiva do país. Com 844 mil habitantes, cercada pelas rodovias Anchieta, Imigrantes e o Rodoanel, foi sede das principais montadoras e empresas de autopeças, especialmente a partir dos anos 50. E hoje apresenta IDH e renda per capita superiores à média nacional. Cidade que valoriza o lazer e cultura. Suas bibliotecas públicas com 6 unidades centrais de atendimento têm mais de 40 pontos de leitura. A Pinacoteca reúne em torno de 1.125 obras de grandes artistas brasileiros, com exposição permanente de arte moderna e contemporânea do ABC. Recentemente, a cultura de São Bernardo ganhou mais um reforço com a inauguração do Centro Audiovisual para formação, produção e difusão de conteúdos para cinema e TV. A Fábrica de Cultura 4.0, recentemente aberta no município, também impressiona com a sua dimensão, proposta arquitetônica e ocupação cultural. O Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo oferece oficinas e lazer de qualidade para toda a região. E após a recuperação e retomada do Teatro Elis Regina, a cidade conta com mais um importante palco na cidade. Cidade de grandes nomes da cultura e projetos socioculturais de referência no país. A cultura ferve muito em São Bernardo, inclusive a cultura periférica, que é importante a gente sempre ressaltar sobre todo o território da cidade. Pois é, quem vai falar um pouco mais sobre todo esse panorama cultural da cidade é o Jaulas Ulisses, um cineasta, ativista, com um olhar do audiovisual sobre a sua cidade e sobre toda esta loucura urbana que é a cultura da grande metrópole. Bora dar uma olhada nisso? Bora então trocar uma prosa, de Aula Ulisses, tremendo ativista aí do cinema, do audiovisual, produtor, cineclubista, cineasta, um pesquisador do audiovisual intenso. E a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre todo o complexo ali, todo o panorama do seu território, sobre a cultura, em São Bernardo do Campo, querido. Um prazer ter você aqui. E acho que uma coisinha que a gente queria perguntar para você é direto já, direto e reto com relação à prefeitura da sua cidade, Se existe um apoio, a gente sabe o quanto nós estamos vivendo um momento muito difícil para os recursos de audiovisual, mas como que é o papel da sua prefeitura para o setor de audiovisual? É uma boa pergunta. Acho que eu poderia perguntar isso para a prefeitura também. É complexo, eu digo porque assim, a gente também tem de ver isso em meio pandemia, Eu digo assim, São Bernardo do Campo, ela tem uma arrecadação generosa, não é uma cidade pobre, não é uma cidade, que não tem recursos. No que eu penso assim, num sentido maior, é que não há vamos dizer assim, editais, momentos de valorizar a cultura do audiovisual na cidade, mesmo tendo uma escola de cinema chamada CAV, o Centro de Audiovisual de São Bernardo do Campo. Eu digo uma questão assim, não é só no CAV que você tem de investir, você tem de investir num todo, somos cineastas que eu não vim do CAV, eu sou um cineasta que nasceu de uma estrutura de primeiro fui procurar oficinas, inclusive na cidade e nas outras cidades do Grande ABC e São Paulo, e depois me formei numa escola de cinema e depois fui fazer rádio e TV, coisas, buscar a universidade, somente o rádio, que eu sou apaixonado. Então, assim, mas eu vejo que a prefeitura ela não tem um olhar mais específico para o audiovisual. E digo isso assim, não estou querendo dizer que o prefeito é um mal, essas coisas que geralmente o pessoal fica xingando. Eu não fico xingando ninguém.
Eu estou na real da real das coisas. 2 filmes produzidos ali dentro podiam ressurgir o espírito da antiga companhia cinematográfica Vera Cruz. A gente teve uma puta mostra de audiovisual chamada Primeira Mostra de Audiovisual de São Bernardo do Campo, / Lei Aldir Blanc, com 31 trabalhos em 4 dias, e o prefeito simplesmente falou na live que ia ter a mostra, e só, não mais nada, não teve... Quando ele fala, tem repercussão, e ele tem de entender isso, né? Como na feira de hambúrguer, né? Não tenho nada contra, né? Que é estabelece, é interessante ter dentro da cidade também, né? Mas o que acontece é que é complexo você não ter um prefeito que dialoga um pouco com isso, né? Contar histórias para os anjinhos da destruição, da capela do Acuri, vestida de azul e branco. Ouvindo aqui, eu fico me perguntando, né? Até para entrar aqui na próxima pauta, o quanto a cidade tem consigo, né, o conhecimento acerca do que você está falando, da memória de vocês. Audiovisual significa produzir memória, o registro de uma história, né, seja documental, seja fictício. E uma representação política, ela tem como um papel de cidadania produzir memória, né, dar exemplo. E se ela não tem esse papel, né, como que a cidade vai contribuir para a expansão dessa memória? Então, eu acho que é de uma extrema importância o que você traz e me inquieta, né? Vou te provocar aqui. Se você tivesse que documentar, historicizar, traçar uma narrativa sobre a sua cidade, por onde você começaria? O que você geraria, né? Você já falou muita coisa, que já dá um belo de um documentário. Mas o que você documentaria e falaria sobre São Bernardo? Olha, é difícil, tem tanta coisa interessante, mas eu gosto, como eu gosto de pessoas, né? Eu faria documentários sobre alguém da cidade, né? Inserido dentro desse contexto da cidade, né? Desse município gigantesco aqui, né? Mas eu faria de um grupo de teatro chamado Grupo Cênico Regina Passes, que não tem um documentário, por exemplo. Mas eles acabaram de fazer 60 anos. Quem é que no Brasil tem um grupo de teatro amador que tem 60 anos? Eu tô para ver ainda, porque não tenho notícia disso, né? E assim, com o vigor que eles têm, né? Que tem, claro, tem novas gerações que entraram, tal, porque também não daria para ter, né? Mas eu faria isso e dentro do contexto da cidade, porque pensa num grupo que escreve, dirige e traz espetáculos com memórias da cidade também. Eles foram um dos primeiros a fazer um documentário sobre o João Ramalho. Eles fizeram isso em Super 8, isso na década de 70, mais ou menos. E é um puta filme sobre a história da conquista de João Ramalho, né? A cidade e tal, né? Tem os índios, né? O Tibriçá, enfim. E documentar esse pessoal traria um pouco essa memória da cidade, tanto do antigo como do novo, que eles estão aí atuantes e provocativos também. Bom, a minha última pergunta praticamente já foi respondida, né? A sua narrativa é tão belo, é tão gostoso te ouvir, você vai traçando, eu fui visualizando tudo, né? Não à toa você é da cultura da imagem. E aqui a gente perguntaria os projetos que você considera mais importantes, significativos, né, da cidade, para a gente poder divulgar aqui, publicizar, o que mais você quer evidenciar. Então, pontue alguma coisa mais que você ainda queira dizer sobre a cultura da cidade, né? O que ainda está do outro lado do cartão postal, né? O que ainda você sente que está invisível e que você entende que é super importante estar visível para todo mundo saber, inclusive a sua própria cidade. O que mais você recomenda para a gente? Teria bastante coisa, porque as pessoas não conhecem o Grande ABC, não conhecem São Bernardo do Campo, não conhecem a cultura que é fora o eixo, eu digo eixo prefeitura, né? Tem muitas ações acontecendo, porque a comunidade abarca também essas ações, né?
somente a comunidade artística de São Bernardo, que é muito forte. Não é uma comunidade fraca e fofinha, não. Ela é engajada, ela é forte, ela é poderosa. E eu te digo isso porque eu tive pesquisando um bom tempo para fazer um livro sobre a memória do audiovisual na cidade. E eu já tinha sido convidado para uma ação muito interessante. Teria várias, né? De Folia de Reis, pessoal de samba, aqueles, vamos dizer, como é que que falam poesias, eu esqueci o nome, mas enfim, depois eu lembro. Saraus. Mas eu cito um que eu acho que é o cerne, é o que equilibra muito nisso. Tem mais uns dois, mas eu quero colocar isso como o primeiro, depois eu falo dos outros dois, que é o Cine Sapo, né? Que é feito pelo coletivo Quebrada Ativa. Tem o Hélio Gonçalves, que é um malabarista, né? Ele com a sua turma montaram um jeito de levar lá para a comunidade da favela do Sapo ações de cultura e que envolvesse dentro dessas ações o cinema, né? Então finaliza sempre com o cinema, com um bate-papo com alguém, levando um filme para essa comunidade, geralmente mais filmes familiares, né? Para eles garantirem a perpetuidade dessa ação, né? Senão muito polêmico, e também a comunidade não está nessa vibe, né? Mas eles conseguem, através da fala de outras ações, colocar engajamento, né? E é muito interessante, né? O Hélio Gonçalves, ele consegue estruturar junto com o Fred e a turma, né? Essa comunidade para fortalecer com esse cinema lá, né? E o cinema também, e o Cine Sapo traz outras coisas, traz circo, traz leitura, traz pessoal de malabares, palhaços, né? Tá o pessoal da dança, o próprio teatro também eles levam, mas coisas pequenas e que possam trazer alegria para aquele pessoal que mora no entorno lá, né? Sim. E eles têm um projeto muito interessante. Nesse contexto também eu coloco a Biblioteca Popular Carlos Marighella, né? Pelo Carlos Wellington, que é muito forte, né? A leitura como força, né, de uma comunidade lá no Montanhão, que é uma comunidade muito carente e que tem uma biblioteca popular construída pela comunidade, né? A prefeitura, ela pode te dar espaços, né? Mas quem é que leva isso? São essa comunidade artística muito forte que quer levar para a sua comunidade ou para o entorno ou para outras pessoas o que ela acha importante dentro da arte, não só aquelas coisas mais herméticas que às vezes a prefeitura leva, né? É um pouco isso. Que delícia te ouvir, ficaria aqui muito tempo, é um tremendo aprendizado. É um professor, é um mestre, né? É um ensinamento. A gente precisa disso cada dia mais no país, como artista, palhaça, agitadora cultural. Eu aprendi um montão aqui sobre São Bernardo e acho que, para além da feira de hambúrguer, nada contra, como você disse, mas acho que precisa ampliar um pouquinho as dimensões críticas aí e as representações entenderem a riqueza cultural que é a sua cidade, seu território. Só tenho a agradecer de aulas, da grande aula que a gente teve aqui com você. Não à toa teu nome lembra quase aula, né? Você é uma de aula. Obrigada, meu querido. Uma boa tarde aqui para você e a gente segue com as outras cidades e, gente, conheça São Bernardo. Obrigada, querido. Eu que agradeço, né, ter esse espaço para falar principalmente da arte do audiovisual, que é o que me cabe nesse latifúndio, e falar um pouco das histórias das pessoas que eu acredito, né? Eu acredito muito nesses artistas dessa cidade, que, volto a dizer, é muito forte. E agradeço pela oportunidade de estar aqui divulgando todo esse processo. Um abração e boa sorte para todo mundo aí. A gente falou muito sobre audiovisual, né? O Tchaulas deu uma aula pra gente sobre isso e eu, como preparadora de elenco, atriz também, queria dividir com você, Ricardo, pensando em toda a sua trajetória, você é uma personagem do audiovisual brasileiro e meus alunos de teatro também, atores, às vezes sempre me perguntam como que é essa trajetória. Queria que você falasse um pouco desse percurso, queria que você falasse do que é esse tipo de trabalho. É um ofício e é importante que as pessoas saibam disso. Nossa. Conta um pouco pra gente sobre isso.
É uma trabalheira danada para falar em ofício, ainda mais que eu comecei com 10 anos de idade na televisão, e eu tive a sorte de ter um pai humorista, e perturbei tanto ele que ele acabou me contratando também para trabalhar com ele, num programa que era ele, minha mãe e meu irmão, então era uma família no ar. Não me bastasse os problemas que eu tenho com a empresa, ainda tenho um filho vagabundo que não estuda e não trabalha. Eu não encontrei ainda a minha vocação, todo mundo passa por isso. Claro que passa, mas na adolescência, você já tá com quase 40 anos. E você tá com mais de 60. E daí? Nada, tava sem argumento, precisava falar qualquer coisa pra não ficar quieto. Tá bom, vamos com calma, Confúcio. Papai vai ajudar você a encontrar sua vocação. Do que você gosta, meu filho? Ah, eu gosto de mulher, pai. Eu tô falando de trabalho, Confúcio. É por isso que a partir de hoje você vai comigo para a fábrica trabalhar todos os dias. Ah, pai, mas eu já trabalhei lá 12 vezes. O senhor sempre me demite por justa causa. E eu faço isso pro seu bem. Eu lembro do meu pai. Meu pai falou pra mim um dia: olha aqui, moleque, não tem moleza aqui não. Ou você trabalha ou vai pra fora de casa. E eu falei: pai, mas eu tenho só 5 anos. Isso é os tempos da TV Record, os primeiros programas de videotape, mas até chegar aqui, quer dizer, eu trabalhei em outros programas de televisão também, onde eu comecei a encarar realmente as dificuldades maiores, foi nessa área das leis, quando eu entrei para o teatro. Eu estreiei no teatro com 60 anos de idade, e era uma peça que tinha o apoio do SESI. Mas no capítulo das leis, que mais nos preocupa hoje em dia, eu também tive uma experiência com televisão mesmo, com a TV Cultura, com um seriado que eu fiz com o apoio do Fundo Setorial. Fizemos a primeira temporada maravilhosa, tudo lindo, tudo certo. Fizemos todo o projeto para a segunda temporada, aprovado pela TV Cultura, só que daí esbarramos no Fundo Setorial. Teve uma auditoria lá e a nossa verba foi reduzida em 2/3, ou seja, não teve a segunda temporada. Praticamente um clássico na vida artística de um brasileiro. É isso aí. Eu queria entender esse negócio de fundo setorial, porque eu quero fazer um filme, um longa-metragem, e eu preciso saber isso aí, entender. Entendeu, Ricardo? Pô, que pressa que é essa de ir para São Bernardo? Peraí, minha amiga vai me ajudar. Alô, Anê? Anê, você pode me explicar um pouco esse negócio de fundo setorial? Isso. Porque eu quero rodar um longa. Tá, me manda um vídeo. Tô esperando. Me marca no Instagram, tá bom? Beijo. É bom ter amigo que sabe as coisas, né? Oi, querido João José Coalheiro. Impossível falar de São Bernardo sem falar de Veracruz e do grande movimento do cinema e audiovisual do país, que sem dúvida foi um dos mais afetados pela pandemia do Covid. E não é só o Ricardo que tem pressa, esse setor também. Falar de audiovisual é falar de dinheiro, pois sua operação é extremamente complexa e exige recursos. Para sua viabilização foi criado o Fundo Setorial do Audiovisual, gerado por contribuições recolhidas pelos agentes de mercado, principalmente o Condecine, que significa Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, e o Fistel, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Em 2019, esse segmento no mundo investiu 177 bilhões de dólares somente na produção de filmes e séries, gerando 14 milhões de postos de trabalho regulares. O impacto econômico global do segmento alcançou a marca de 414 bilhões de dólares. É importante dizer que 67% de todos os gastos de filmagem são direcionados a outros segmentos econômicos, como transporte, alimentação, vestuário, hospedagem, telecomunicações, entre muitos outros. Para usar o fundo, é preciso ter uma produtora registrada na Ancine e ficar de olhos bem abertos nos editais lançados pela mesma, dedicados à produção e distribuição de filmes. A Ancine publicou seu plano de ação no Fundo Setorial para 2022 com a previsão de 620 milhões em investimentos, que se somam a 651 milhões já aprovados em 2021 para chamadas públicas. Os números são sempre muito expressivos
E é bom saber que a novidade para este ano é que foi aprovada uma linha de investimentos em parceria com TVs públicas, comunitárias e universitárias. Bacana, né? O universo do audiovisual também é imenso em números de produção e empregabilidade. Agora todo mundo está sempre de olho na tela, seja numa grande sala de cinema ou no celular, assistindo tudo, inclusive esse boletim de notícias Sou Um da Cultura. A produção audiovisual apoia o desenvolvimento econômico do país e leva o Brasil e nossa cultura pelo mundo afora. Bem, é mais ou menos isso. Então, sempre que precisar, pode me ligar. Eu estou aqui. Um grande beijo para você. Então, vamos para São Caetano do Sul, né? De São Bernardo para São Caetano. O próximo boletim, Eu Sou Um Cultura.